Agora sim, bom dia com muita alegria. Voltando aqui na live, agora nós vamos falar sobre a sabedoria. E a sabedoria, uma das virtudes da mulher mais que vencedora, é a resposta branda. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita, ela desperta no outro a ira, a revolta. O exemplo de Abigail. Davi estava cansado com seu exército, pede alimento ao espírito de loucura do marido dela, que era Nabal. Nabal fala: não vou ajudar, você que se dane, não vou te alimentar. Davi então sai para matar a toda a casa de Nabal, inclusive Abigail. Abigail vai com sabedoria e leva uma palavra de paz, impede o extermínio da sua casa e traz justiça para a sua vida, porque depois ela é livre do espírito de Nabal e se torna esposa do rei, quer dizer, ela se torna parte da realeza por causa da sua sabedoria. Então, hoje nós vamos falar dessa grande virtude, uma virtude lindíssima que nós podemos construir, porque talvez hoje eu não tenho muito jeito para falar as coisas, não tem problema. A palavra de Deus fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá abundantemente. Então, as palavras certas, elas podem trazer construção ou elas podem trazer destruição. E aí, se você se alimentasse das tuas palavras, você estaria se nutrindo ou se envenenando? Será que a tua palavra, que está nos teus pensamentos e na tua boca, não são o seu pior veneno? Porque a mente humana, ela não consegue diferenciar o que é realidade e o que é aquilo que a gente projeta. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E quando você começa a usar palavras de destruição, palavras de ódio, palavras, ai, de que nada dá certo, a minha vida não presta, ai, eu sou o pior dos seres humanos, o que está acontecendo? Você está destruindo o poder da tua sabedoria, o poder da fé. Bom dia, apóstolo Estevam, pai querido. Buenos días. Buenos Usted, dias, muchacho. Yo necesito hablar español, usted pero no necesita hablar mucho, muy, usted necesita hablar mucho español, que yo no porque hablo nada. como eres una española si no hablas español. Como pode? Sí. Agora, pai, como ser sábio nas suas palavras e no dia a dia? Bom, nós temos um princípio muito forte, que é aquilo que Tiago fala, que nós precisamos refrear a nossa língua, que nós precisamos de tomar cuidado com a língua, porque a língua, ela é, sem dúvida nenhuma, um instrumento que, infelizmente, as pessoas usam inadequadamente. E Tiago fala algo tão sério, né? Que ele fala que a língua é um pequeno órgão cheio de infecção, É, porque todas as bactérias, elas se alojam na língua, mas ele não fala, obviamente, do aspecto físico, ele fala do aspecto espiritual, daquilo que são pessoas que, lamentavelmente, elas destroem. E ele ainda fala que a língua é uma fagulha, uma pequena fagulha que incendeia uma floresta. Então, nós precisamos de saber refrear a língua, porque tem pessoas que elas agem de maneira totalmente inconsequente e ferem a palavra. E Jesus falou que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada.
né? Que a mesma árvore não pode dar frutos bons e frutos maus. Então, aonde realmente as pessoas precisam de saber é refrear, é raciocinar e processar antes de falar. Eu sei que é um exercício difícil, mas ele é possível. Ele é possível. Ele é possível quando você tem aquilo que é Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. E quem usa bem a sua língua, dela se beneficia, Esse é né? um princípio espiritual muito poderoso, porque quando fala que a gente vai se alimentar do fruto, do nosso fruto, né, Pai? As palavras elas estão envolvidas, porque ela é um fruto que o homem gera com a sua boca, né? É verdade. E tem muitas coisas que elas parecem que são inofensivas. Quando é uma fala dura, quando é uma fala terrível, cruel, nós identificamos, né? É Gálatas 5:22, não é 6. Escreveram 6 aí. É que eu vi um pregador falando Hum, assim, a minha cabeça é um computador. é. Aí, Eclesiastes 5, 7, 8. Não, não, não é 7, 8. É 6, não é 6, é 4. Eu Oxe, o falei, computador falhou. eu falei, tá mal o computador, né? É. Mas a tua é. A tua Não, é. a minha. Quando vem a Não, rajada de é, versículos, não, não. pode conferir que tá certinho. Não, às vezes falha. Mas, que eu, como eu estava dizendo, aquilo que é a palavra dura, aquilo que é a palavra agressiva, a gente identifica imediatamente, porque eu falo que a palavra, às vezes, fere muito mais do que a agressão física, não é? Uhum, uhum, Porque tem coisas que a palavra ela entra dentro de você e ela causa um estrago muito, muito grande. E é sim. impressionante como isso é uma grande verdade. E é o que o diabo mais usa. O diabo usa através de acusações, o diabo usa através de manipulações da fala, através de manipulações do entendimento. Por quê? Tudo, tudo, tudo no mundo espiritual é produzido pelo som. Quando a gente se reporta lá a Gênesis primeiro, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus disse: haja luz. Então, tudo que foi criado, João capítulo 1, versículo 1, foi criado pelo Verbo, porque o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus e Uhum. nada foi criado sem ele. Então, o mundo espiritual, ele se move através das palavras. E se eu não vigiar, se eu não conseguir refrear a minha língua, eu posso, na verdade, estar até sem a intenção produzindo uma malignidade que ela vai gerar consequências na vida das pessoas. Então é muito importante nós aprendermos, tá, a processar um pensamento e externar ele de maneira adequada. Por quê? Existem três coisas que elas são terríveis a pessoa que não sabe refrear a sua língua. Primeiro, a precipitação. Invariavelmente, você fala coisas que depois você se arrepende. Ah, eu não deveria ter falado aquilo. Bom, então por que falou? Falou porque se precipitou, E o não é? precipitado peca, né? E que é precipitado, peca. Né? A segunda coisa é dar vazão à emoção momentânea. E essa emoção, ela vai te levar a verbalizar aquilo que realmente não é a tua verdade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por Sim. quê? Porque você verbaliza uma situação, mas não é a tua verdade, só que você já falou. A palavra já entrou. E ela já é uma ação no mundo espiritual. Né? E a E às vezes terceira. as pessoas acham que no momento da fúria, é que agora a pessoa está falando aquilo que é a verdade dela, mas não é. Muitas vezes a É, pessoa, no momento de fúria, ela está ferida e ela quer também ferir o outro, não é, pai? E muitas vezes usa palavras para ferir que nem é a verdade da pessoa, que nem é. invariavelmente acontece isso.
porque não é a verdade dela. Tá? Agora, nós, a gente sabe, né, Só praticar que, maldade. só que o outro, às vezes, absolve aquilo como uma mágoa que, às vezes, se perpetua por anos no coração da Com pessoa. certeza. E o diabo é expert em fazer isso, né? E aí vai Ele deixa, destruindo o vai relacionamento. criando uma raiz de amargura, porque tudo são sementes, né? A semente, ela vai germinar e muitas vezes ela entra em uma terra que pode causar consequências terríveis, terríveis, né? E pode até adoecer as pessoas, né, pai? Porque muitas doenças que se manifestam no corpo é fruto de uma alma que está ferida, né? Sem dúvida, né? Um grande abraço aqui para Ezequiel, Deus abençoe. Então, muita gente não entende quando, por exemplo, Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Né? Jesus não estava falando que Pedro era Satanás, mas Jesus estava falando daquele som produzido que era uma. É bonito, tal, olha, não vá para Jerusalém, porque lá você vai ser morto, papapá, papapá, né? Que estava indo contra o plano de Deus. E claro, Jesus, com seu discernimento pleno, com a sua autoridade, com o seu poder, ele já identificou que aquilo era uma palavra maligna. E ele repreendeu aquela palavra. Então, quem usa bem a sua língua, dela se beneficia, não é? E você acabou de ler agora há pouco, Provérbios, que o poder da vida e da morte está na língua. Por quê? Eu posso usar a minha língua para edificar, posso ajudar a pessoa, posso ter palavras sábias. E as palavras sábias são como maçãs em salvas de prata. É uma imagem tão linda isso, É, né? é. Porque, imagina, né? Você, uma bandeja de prata com uma maçã que a pessoa te leva. Você Sim. realmente é tocado por aquilo. E a palavra boa é isso, né? E exatamente aquilo que é o verbo. É como nós mudamos o nosso próprio vocabulário. É Hum, como nós transformamos a nossa maneira de falar. E a terceira coisa que eu ia falar é exatamente a palavra carregada do ódio, que é a malignidade satânica. Porque às vezes a pessoa deixou assim, o diabo ocupar tanto espaço dentro dele que se transformou num ódio. E ele tem vontade de, através da língua, causar uma desgraça na vida do outro. uhum. Porque a sua fala é carregada de ódio. Então, nós precisamos ter realmente muito cuidado. Nós precisamos ter prudência e nós precisamos vigiar. Por quê? Nós, às vezes, vemos as pessoas destruindo o outro gratuitamente. E uma das coisas que Deus abomina é a fofoca. E aquele É, que planta contenda entre os irmãos, né, pá? e é Aquele que vai por lá de impressionante o que trás. crente gosta de E fofoca. aquele que fica do lado querendo incitar o outro contra. Ai, olha, porque viu, fulano não presta. Todo dia o cara vai ali e joga um veneninho que você até brinca, sempre tem a próxima vítima, né? O cara É, a sempre pessoa vai tá elegendo, vai elegendo sempre elegendo alguém uma vítima. com algum interesse, né? Ah, é porque eu não É, quero que aquela pessoa tenha o amor que eu gostaria que fosse para é. mim, porque eu não quero que aquela pessoa tenha uma posição na empresa. Então, ao invés de eu conquistar por competência, eu vou destruir ela por difamação, pela fofoca, né, pai? E Então, sempre a palavra da fofoca, ela é exatamente a expressão de alguma coisa. Tá? Por quê? Por exemplo, tá? Eu faço uma fofoca em relação à, à masculinidade do outro. É porque eu tenho problemas nessa área. uhum, Né? Eu faço fofoca em relação à saúde do outro. É porque eu sou enfermo. uhum. Né? Então, a, a É mamãe um sempre fala o espelho. seguinte, que quem faz a fofoca, ela não está falando do outro, ela está falando de si mesmo.
Né? Verdade. É aquilo que ela está carregando. Então, é muito impressionante o Salmo primeiro que ele fala, bem-aventurado é o quê? O homem, Aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E, forte. né, é muito, muito forte. É muito Porque forte. hoje as pessoas, com o advento da internet, elas perderam esses princípios. Perderam os Porque, princípios porque até mesmo o respeito, tá, à autoridade espiritual, ela foi colocada lá no chinelo. e Entendeu? outra coisa, pá, a pessoa não se atenta que você participar, mesmo que virtualmente, de rodas de escarnecedores, Sem a dúvida. pessoa acha que isso se vale só para o ambiente físico. Ah, mas eu não estou me relacionando, só que você, de maneira virtual, você está se alimentando só de fofoca. Então, você está E tem sentando. uma outra coisa aqui que a Marisa falou aqui, que é É, uma grande verdade. Aquele que fala, não fala só do outro, ele fala de você também, é. né? Porque é desleal, porque é infiel, porque é desonesto, porque não é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. E a Porque melhor forma de combater, né, pai, é falar, ó, não quero saber. Corta a é fofoca, na viu? boa, a melhor forma de. Exatamente, e é levantar, é sair da roda, Eu já vi você entendeu? fazendo isso. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Já arrumei briga com muita gente por causa disso, né? E a pessoa que estava o prato do dia É, nem era uma pessoa da minha intimidade, assim, era amigo, amigo entre aspas, vai, tá? Era é. irmão, tá? É. E colocaram ele na bandeja, tá? E eu peguei e falei, olha, eu não vou ficar aqui, porque eu vou fugir da aparência do mal. É. De repente eu vou ser tentado para falar da pessoa e amanhã eu vou encontrar com ele, vou ter que dar um abraço, vou ter que dar um beijo nele, tá? E eu vou ser o quê? Um hipócrita, um falso, tá? E você já presenciou, eu saí de uma mesa que falei, não, aqui eu não vou ficar participando, tá? De quem fala mal de pessoas que eu amo, tá? Isso eu acredito que são atitudes inerentes de uma coerência, tá? E Por que quê? tem. Hum, Nós somos envolvidos. Aí, de repente, a pessoa começa a falar, você é envolvido hum, e hum, você causa o quê? Uma super injustiça, né? uhum. E também, pá, você precisa ficar atento, né? Eu Por vi que outro dia será que uma todo. pessoa, Ah, por que será que toda vez aquela pessoa A sempre está falando mal da pessoa B? Tem um interesse aí por trás. tem uma inveja desgraçada. Isso aí Exatamente, é. porque que chiclete é esse que não sai da boca da pessoa? Pelo amor de Deus, Jesus acabou com isso, né? Jesus falou, pô, tira a A venda trave, dos teus olhos. tira o cisco do teu olho, É, entendeu? Quer é, dizer, olha para você. é. Faça uma autoanálise. Por E que que você está reparando no teu quem irmão? não tem pecado, atire a primeira pedra. Tá? E isso se torna um mar de hipocrisias. Tá? Isso se torna um mar de malignidades, tudo produzido pela língua, pela fofoca, por aquilo que, na verdade, nós deveríamos ter força e autoridade para controlar. Por quê? É assim que nós vamos ser vitória contra as obras do diabo. E como Então, construir essa sabedoria, pá, no dia a dia? bom, primeiro, construir, você precisa de experiências, tá? Você precisa de. O Espírito Santo fala, sabe o Espírito Santo? Ele fala assim, ó, tá? Lembra de onde você caiu. Por quê? Correção e arrependimento significa, tá, reconhecimento. Tá? Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu fui precipitado. E hoje Eu, é uma dificuldade as pessoas reconhecerem que estão erradas pelo amor absurdo. de Deus, A pessoa se torna agressiva, a pessoa faz é, qualquer coisa, mas menos reconhecer. Poxa, errei. porque isso é uma falta de humildade. Isso Uhum. é, isso é na verdade,
a pessoa se esconder atrás da sua deformação. Então, muito forte esse raciocínio. Reconhece que você errou. Reconhece de onde você caiu. É o que Deus fala para a igreja de Éfeso, né? Sim, Lembra de onde você caiu sim. e volte ao primeiro amor. Porque senão eu virei contra ti e retirarei a tua luz, retirarei o teu candeeiro, tá? Então, você precisa de, não, eu errei, tá? E claro que você tem que dar fruto digno de arrependimento. E isso, essa consciência, ela é fundamental. E até, agora, você vê como é que são as coisas, né? A gente está falando sobre esse tema. Ontem eu fui tomar um café com uns amigos e nós recebemos a ligação de um outro amigo, que era amigo comum dos três que estavam na mesa. Hum. E aí ficou aquela festa, põe no Viva Voz e fala e tudo mais. E eu falei uma coisa durante a conversa, né, que não foi ofensa, não foi nada e tal, tá? Mas hoje de manhã eu acordei e falei, cara, eu não deveria ter falado aquilo, né? Não Uhum, magoei ninguém, não foi nada e tal. uhum, Mas foi uma colocação que, ao meu ver, ela não foi feliz, uhum. tá? Aí eu estava agora de manhã falando, caramba, da próxima vez eu preciso de pensar um pouco antes de falar isso. Eu, Sabedoria. tá? E eu sei que ninguém nem percebeu e que estava naquele clima e tal. Mas o problema sou eu, não é? O problema não são os outros, tá? Uhum, O problema sou eu daquilo que é a minha consciência. uhum, Então, eu, porque só há efetivamente perdão uhum, quando há arrependimento. E o arrependimento, ele só acontece quando eu tenho consciência. uhum. E esse é o processo de Deus. Então, é fundamental que a gente faça isso. Agora, quando eu tenho consciência, que nem nesse caso, se eu tivesse ferido algum deles, sabe o que eu iria fazer hoje? Tudo de Eu ia bom. pegar o telefone, ia ligar e falar, pô, você me desculpe, ontem eu fui inconveniente. Tá? Não, mas apóstolo, quanta gente me fala assim, mas apóstolo, o senhor está me pedindo perdão? Eu falei, eu tô pedindo perdão, me desculpe, me Uhum. perdoe nisso daí. Então é isso que realmente o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Amém. Porque esse é um princípio. E nem sempre as pessoas elas acabam praticando isso, ou melhor, quase nunca, né? Uhum, Principalmente essa geração que não tem muito nem experiência de vida nem nada, uhum. e acaba fechando portas, acaba destruindo o futuro, acaba matando relacionamentos e acaba deixando que o diabo trabalhe através da língua. É, Então, e né, trazendo e, muita e é destruição. muito chocante, né? Eu estava meditando algum tempo atrás sobre isso, né? O que apareceu na cabeça dos apóstolos no cenário? Línguas de fogo. Por que será que foram línguas de fogo? Uau! Por que o Espírito Santo se manifestou numa língua de fogo? Para purificar mesmo as palavras e transformar e trazer uma boca profética a Exatamente, cada um deles. exatamente. Por que Deus colocou a brasa viva na boca de Isaías? Para que ele falasse não mais como uma criança, mas Você como vai falar as profeta. minhas palavras, né? Depois Jeremias 1, eu ponho as minhas palavras e purifico a tua boca. Então a gente ora por tanta coisa, né? Tem gente que está até orando para emagrecer, né? Mas não quer parar de comer. Mas não quer parar de comer, aí puxa a calça, fala, emagreci não sei quanto e tal. Mas aí vai na balança, a balança fala nananina, né? Então, é exatamente para purificar, Orar por isso, né, Pai? é para orar por isso, é para você falar, Senhor, me dá palavras sábias, me ajuda a ser um edificador, Senhor, me ensina. Eu quero ter uma palavra que ela seja temperada, uma palavra que seja adequada. Eu quero ter um comportamento que a minha verbalização seja as minhas verdades e que eu tenha autocontrole. Peça ao Espírito Santo, né? Por quê? O próprio Tiago fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente e não vai jogar na tua cara. Entendeu? Então é pedir essa sabedoria. Por quê?
Eu não sei se as pessoas sabem, mas foi feita uma pesquisa entre os maiores CEOs das maiores corporações do mundo. Sabe qual é o medo número um de todo mundo? Tá? O medo número um de todo mundo é falar em público. Sim, mais do que a morte. É, É. entendeu? Então, por quê? Porque realmente é uma responsabilidade muito grande falar. Porque você falar é um dom de Deus. É a presença de Deus na tua vida. Então Amém. você imagina a gente que fala o dia inteiro, a noite inteira, que prega, que tudo. A gente precisa buscar de Deus sabedoria. Né? E aquilo que Sabedoria para você. ser profeta. E também Sabedoria. a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas, né, Pai? Porque você vê que muitos dos que andavam com Jesus eram iletrados, que iletrados é analfabeto mesmo. Só que o Deus, o próprio Deus, os ensinou como falar, né? É verdade. Para quem tem curiosidade, leia Atos 4. Você vai ver que os próprios sacerdotes, os escribas, ficaram impressionados com Pedro e João, pela intrepidez com que eles falavam, sabendo que eles eram analfabetos. Então, é realmente esse poder que o Espírito Santo coloca na tua fala, que produz autoridade. O poder do Espírito Santo que te dá sabedoria para você conduzir adequadamente o teu falar, você a traduzir aquilo que está no teu espírito. Então é realmente muito, muito importante a pessoa buscar isso de Deus, não é? Buscar e se encher de coisas boas. Por quê? Né? Tem até uma expressão no inglês que é muito boa, antes de nós orarmos, que fala trash in, trash out. Quer dizer, se você só se enche de lixo, uma hora o lixo vai sair. Então, se você está Porque a boca fala do que está cheio o coração, então, né? se você lê a Bíblia, se você faz orações diárias, se você está na igreja, se você estuda a Bíblia, você está só, né? É que tem até uma visão É. na Bíblia que era para você devorar o rolo Outro da. dia eu estava falando com o pessoal, com os jovens, né? E eles me perguntaram uma série de coisas, eu peguei e falei, olha, é o seguinte, nós temos que ter controle sobre a nossa língua. Uhum. Eu nasci na aclimação. Eu fui criado na rua. Naquela época era outra história, É. né? Então, eu servi o exército, sempre, tá? Eu sei todo o repertório de palavrões que existe. Eu conheço todos, todos, tá? Só talvez algum mais moderno que eu não conheço, né? Só que eu não falo, né? Tenho controle sobre isso. É. É exatamente porque nós vivemos a sujeição ao Espírito Santo de Deus. Amém. Então, nós precisamos de nos sujeitar ao Espírito Santo de Deus para ter sabedoria no falar. E que o Senhor nos dê graça para isso, que nós realmente possamos ser abençoadores, edificadores, e que a nossa fala possa produzir vida, cura, libertação, edificação, e nós não sermos de maneira nenhuma uma boca que amaldiçoa, né? Eu estava falando, e vou terminar só falando isso, toma muito cuidado, porque as coisas más que você quer falar, você tem consciência, né? Mas tem muitas coisas que você fala até inconscientemente, que você coloca sentença sobre o teu filho, coloca sentença sobre o teu marido, que você sentencia que nem, tá? E a pessoa pega e fala, né? Esse Brasil tá uma porcaria. Esse Brasil não tem mais jeito. Ora, é uma fala inocente, tá? Mas ela é uma fala que ela está produzindo uma malignidade no mundo espiritual, né? E que Jó fala que o mal que eu temo me sobrevém. E aquilo que eu tenho receio me acontece.
Por quê? Então eu estou declarando, eu estou profetizando que o Brasil é uma porcaria, que não tem jeito e que vai falir, tá? O que eu fiz? Eu estou corroborando com aquilo que a malignidade que o Satanás quer fazer sobre a nação. Agora, se eu falar, não, essa terra é uma terra abençoada, essa terra ela está passando por dificuldades, mas eu tenho certeza que haverá bom futuro e tal, é diferente. E assim é também com as pessoas que nós amamos. A gente precisa de promover, através da palavra, a cura, a edificação. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Então, que hoje, o teu desafio de hoje é Você mantenha sabe que eu as. estava pensando aqui uma coisa agora? O quê? Eu tenho 71 anos, né? Não, impossível de Não, acreditar, não, não, mas é. não. Mas eu vou te falar uma coisa, diante de Deus, É, eu nunca na minha vida é. falei para alguém eu te odeio. Amém. Que bênção. Eu estava pensando agora, o cara está falando aqui, eu nunca falei gozado, né? Porque isso é uma palavra tão forte, né, Tão Pai? forte, é. E porque também eu não conheço esse sentimento dentro de mim. Isso é, porque o nosso coração não pode ter É, espaço para o ódio, né, Pá? então, né? Porque quando você dá espaço, você se enche, se alimenta disso, e aí você vai traduzir. Por isso é muito importante nós refriarmos a língua. E Jesus falou algo muito sério, que eu vou dar um conselho para algumas pessoas. Hum. Jesus falou: se teu braço direito te atrapalha, corta. Então, se a tua língua está te atrapalhando, corta. Corta fora. Corta esse filézão de malignidade, pede para Deus dar um novo, né? Em Nossa, meu nome de Deus do céu. Jesus, Nem enterra aleluia. para não contaminar a terra, né? Eu falo, cuidado, a pessoa não te liga para orar, não te liga para convidar para a igreja, mas quando tem uma fofoca, ela encontra tempo para te Eita, ligar. Ou quando você está indo na igreja, ela te liga para você parar de ir. Você acha que essa pessoa está movida pelo quê? Só é, pode ser pelo inferno, né? sem dúvida. Então, a gente precisa ter discernimento. Qual que é a É intenção muito das pessoas engraçado, né? por Outro trás dia dessa? eu estava conversando com uma pessoa que é uma pessoa extremamente conhecida, e ela falou que fotografaram o relógio dela e fizeram na internet que É, o relógio valia não sei quanto, 200, 300 mil reais e tal. é. E ele falou, cara, me senti tão culpado. Eu falei, por quê? Eu falei que o relógio era fake. Eu Ai, caramba! falei, pô. Ai, caramba, mas o cara tá falando, nem Ela sabe do falou, que tá falando. Gastou tempo, mano, energia, ele né? falou, Energia de caramba, se vida. ainda fosse verdadeiro, viu? É, Ai, 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 comprou lá assim na lá. Turquia, lá no, no, Caramba, lá no mercado. lá no Gran É, ah, Bazar, lá, é lá. turco, É. é. Ai, 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 Jesus. ai. Amém. Deus Aleluia, abençoe a Pai. todos. Amém. Um Vamos dia orar? Nos abençoe. maravilhoso, em nome de Amém. Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Deus, nós queremos submeter as nossas vidas ao teu controle. Sim. Cobre-nos com teu sangue, Pai. Nos livra das armadilhas do inimigo. Nos faz cada dia melhores através do trabalhar do teu Santo Espírito, Pai. Nos dá sabedoria em como usar a nossa língua, como nós nos comportarmos, as nossas ações, atos e atitudes, meu Deus. Edifica em nós aquilo que é uma casa espiritual, para que nós sejamos diferenciados desse mundo tão contaminado, meu Deus. Em nome de Jesus, derrama o teu amor nas nossas vidas, cobre-nos com teu sangue, a nós, a nossa casa, a nossa família. Nos livra, Senhor, ó Deus, da língua maldita. Nos livra, Senhor, ó Deus, do espírito de contenda, confusão e fofoca. Toda a obra de Satanás seja desfeita. E dá, Senhor, ó Deus, a porção dos céus. Porque Salomão não te pediu dinheiro. Salomão não te pediu bens. Salomão te pediu sabedoria. E nós queremos te pedir, dá sabedoria aos teus filhos, às tuas servas. E que nós sejamos realmente abençoadores e edificadores. Dá um dia de vitórias. Seja com cada filho teu. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém.